que é isso, gente? Parece que eu tô no meio do mato, no meio da floresta. Não dá, não dá. É vários ai-ai-ais. Atrapalha a vida, atrapalha tudo, gente. Não dá. O senhor, inspirado em Donald Trump, está propondo a proibição de hastear bandeiras LGBT em prédios públicos. Esse projeto de lei propõe vetar bandeiras do Movimento Sem Terra, né, do MST, e de movimentos LGBT em prédios públicos aqui em São Paulo. A justificativa do projeto diz que somente a bandeira nacional e os símbolos oficiais do município e do estado deveriam ser hasteados. Essa medida leva em consideração o princípio da impessoalidade, que os prédios públicos são bem de todos e que não devem privilegiar movimentos de inspiração político-ideológica. Vereador, explique para a gente como que surgiu a ideia desse projeto de lei e se o senhor acha que, de fato, tem chances de ser aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo. Pois é, Caute, foi realmente uma inspiração no Donald Trump. Logo após a sua posse, ele emitiu uma série de decretos, dentre eles um que me chamou a atenção, justamente proibindo que símbolos como a bandeira LGBT e outros que remetem à cultura woke sejam hasteados em prédios públicos norte-americanos. E me parece muito racional. Na verdade, eu fico triste por não ter apresentado esse projeto antes, porque quando a gente para analisar, todos os prédios públicos eles não têm vinculação ideológica ou política. Eles têm que ter um laicismo político, ou seja, eles não podem servir a determinada pessoa. Só que movimentos como o MST, movimentos como o movimento LGBTH, é um monte de sigla que eles colocam lá, se valem dessa possibilidade, dessa falta de legislação para hastear bandeiras, para dar e transmitir uma conotação de que eles têm um grau de paridade com os símbolos pátrios, como a bandeira do país, a bandeira do estado, a bandeira da cidade, e que todos naquele ambiente concordam com aquela pauta. Isso é um completo absurdo. E aí eu falo um pouco além. Se tem um negócio que me incomoda, eu presidi muita audiência pública, é que nós vamos para audiência pública, chega o sujeito, sempre da CUT, da MST, e assistir aquela porcaria daquela bandeira nojenta deles na minha frente, eu tenho que sentar para presidir a sessão, e tá aquele símbolo macabro na minha frente. É um desrespeito com a minha imagem, eu não concordo com aquilo. É um desrespeito com todos os eleitores, com todos os cidadãos, porque em um prédio público vê hasteado símbolos que eles não concordam, por uma questão de respeito a toda a população, nenhum deve ser hasteado. A única bandeira que tem o direito de ficar ladeada com a nossa bandeira nacional, com a bandeira do Brasil, é a bandeira do estado de São Paulo, é a bandeira do município de São Paulo, no meu caso aqui na cidade, mas em todos os outros estados e municípios também. Isso tem que ser respeitado, é uma forma que a gente tem de resgatar o patriotismo, o amor à bandeira, o resgate aos símbolos nacionais que vêm sendo vilipendiados diuturnamente por movimentos como o MST, como o movimento LGBT ao longo dos anos. Eu acredito que esse projeto tenha boas chances de ser aprovado, já tem outros colegas da Câmara pedindo coautoria, porque naturalmente nós tivemos uma melhora, uma reciclagem no ambiente da Câmara de São Paulo. Nós temos aqui uma inclinação da Câmara à direita, então eu acredito que no quadro da Câmara Municipal isso seja aprovado e eu tenho certeza que, sendo aprovado na Câmara, o prefeito vai ter a sensibilidade e o bom senso de sancionar esse projeto e tornar a lei o mais rápido possível. E continuando com as nossas pautas, porque Mauro Cid nega ter usado a palavra golpe em depoimento à Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro negou ter utilizado esse termo durante o seu depoimento, uma declaração que consta em um áudio registrado no primeiro semestre de 2024, obtido pela revista Veja. O tenente-coronel fechou o acordo de delação premiada, prestando mais do que um depoimento na PF, então não é possível identificar sobre qual deles o áudio se refere. Fabi Barroso, esse depoimento de Mauro Cid, que depois desencadeou também o inquérito sobre suposta tentativa de golpe, etc. O chefe da Polícia Federal, ontem, aliás, segunda-feira, no programa Roda Viva, disse que não há indícios suficientes para acusar Michele, acusar Eduardo Bolsonaro, ou seja, deu a entender que a materialidade e a força desse documento é fraca. Na sua opinião, esse áudio também do Mauro Cid acaba também colocando em dúvida a importância, a relevância
e os efeitos que esse depoimento poderia ter? Olha só que situação delicada nossa, juridicamente falando, né? O que se tem primeiro? A narrativa e depois o inquérito, ou o inquérito depois a narrativa? Porque você falou aí o que deveria ser, né, Cauti? Deveria ser, você tem algo, né, criminoso, supostamente criminoso, a ser investigado, e aí, né, tem sim um inquérito. Mas nesse caso acho que foi o contrário, né? Acho que foi primeiro o inquérito, que já vem emendado de outro inquérito, requentado de outro inquérito, que teve inquérito de baleia. Gente, uma algazarra, para não falar aqui uma zona, mas é uma zona. Também tivemos aí, que é muito importante, já é falha, já é lotada de nulidade, né? Cheio de atos arbitrários, perpetuada aí pelo abuso de autoridade. Aí você tem um áudio, né, da mesma revista que também vazou daquela outra vez lá, a própria conversa do Cid, dizendo que o Cid nunca falou a palavra golpe. Agora vocês realizem a cena que eles estão contando, que para mim é pura fantasia. Vamos tentar realizar, gente. Estão lá, né, então a golpista Michele Bolsonaro, como foi dito, né, está sendo sustentado, junto com o Braga Neto, que está preso, junto com o presidente Bolsonaro, fazendo, né, uma reunião, uma minuta, que tem 3, pelo que eu entendi, né, tão bizarro que é difícil entender. Tem 3 núcleos diferentes, e esses 3 núcleos estavam brigando entre si, e o Mauro Cid ouviu tudo, presenciou tudo, mas ele nunca falou de golpe. Ué, então do que era a minuta? Quer dizer, perde a única coisa que tinha para aproveitar isso politicamente, porque juridicamente não tem niente, né? Nada, não tem nada mesmo, gente. Tá virando pura narrativa. A cada dia que passa, né, tem-se a oportunidade de voltar à normalidade no Brasil nas questões jurídicas, mas estão lá apostando, dobrando a aposta, falando, e achando até, inclusive, que vão brigar com o Trump. A gente precisa lembrar aqui que o Musk é um dos indiciados dessa maluquice. Uhum. Eu olho assim, é tão surreal para mim, é tão fora de contexto, é tão fora da casinha que não tenho como comentar isso juridicamente. Porque juridicamente isso tinha que ser anulado, os réus do 8 de janeiro deveriam ser todos absolvidos, né? Anistiados a gente fala porque não tem caminho. Que o Brasil está obstruído por gente teimosa que insiste em querer, olha gente, minha luz está piscando, insiste em querer, né, tirar de nós a nossa liberdade, a liberdade ao voto, a liberdade de ser um país comercialmente viável, a liberdade de quiser votar no Bolsonaro de novo, né? Essas coisas todas. Então, que o Cid não falou, eu assim nem me espanto, né? Provavelmente o Cid, ele foi forçado mesmo, pelo menos foi isso que foi dito naqueles áudios, né? Que aí milagrosamente, depois que ele tomou uma... Eu acho que a Fabi deu uma congelada, principalmente porque aqui em São Paulo o tempo está bem ruim. Vamos ver se melhora. Enquanto isso, eu sei que o vereador Rubinho tem que deixar a gente daqui a pouco. Eu não sei, vereador, se quer comentar também sobre esse ponto ou tem que nos deixar, tem que deixar-nos. Fique à vontade se quiser comentar e depois se despedir. Tá, bom, vou prosseguir, gente. Na verdade, isso é um absurdo. Se me permite a sinceridade, não existe crime, não existe tentativa de golpe, ninguém faz uma minuta de golpe. O ajudante de ordens do Bolsonaro foi preso, foi forçado ali a fazer uma delação, mas a questão é que não há crime a ser delatado. Veja, imagina o seguinte: o Cauti está numa conversa comigo, pô, vamos matar fulano? Aí ele fala, vamos matar fulano. Ele pega, resolve, nós vamos matar como? Nós vamos parar na porta da casa dele, nós vamos amarrar o sujeito, aí a gente vai pegar uma faca e ali a gente vai cometer o crime. A gente vai lá, a gente pega o carro, a gente pega a corda, a gente pega a faca e fica na porta da casa do cara esperando. Ele sai, vai embora, a gente olha, deixa quieto, vambora, não aconteceu nada. A gente fez tudo, menos a tentativa. Então não há crime. Não há crime em pensar alguma coisa, não há crime em fazer uma ilação. Eu acho que isso nem ocorreu. Na verdade, acho que nem chegaram nessa parte. É simplesmente um factoide criado para perseguir o Bolsonaro, para perseguir seus familiares. Mas ainda que assim o fosse, a mera
conjuntura de pensar em fazer algo, não estabelece tipificação criminal capaz de levar à apenação. Então não há qualquer meio para capaz de punir a Michelle, punir o Mauro Cid, punir o Eduardo, punir o Jair Bolsonaro, punir ninguém, porque não existe conduta criminosa, não existe tentativa de golpe. Ah, os manifestantes do 8 de janeiro são pessoas que autonomamente fizeram uma manifestação. Exageraram ou não, estavam se manifestando. Ninguém dá golpe sem tanque de guerra. Isso é um completo de um absurdo. O que a gente está vendo é um abuso de autoridade, a persecução de pessoas que exercem uma função política, que lideram milhões de brasileiros, que milhões de brasileiros se veem representados, que simplesmente estão sendo, como no caso da pessoa do presidente Bolsonaro, retirado do cenário político a bel prazer do judiciário, simplesmente porque não querem que ele participe. E aí, não contente nisso, agora miram o canhão para de alguma maneira perseguir o Eduardo e a Michelle Bolsonaro. Isso é o completo do absurdo. Quando um brasileiro, dentro dos seus direitos, é tolhido judicialmente da possibilidade de disputar qualquer cargo político, seja de vereador, seja de presidente da República, a própria democracia está sendo posta em xeque. Não há democracia quando não há segurança jurídica. Quando se imputa uma conduta criminosa a quem não praticou o crime, quando se faz um malabarismo jurídico para tentar imputar conduta criminosa, para assassinar a reputação de alguém, tentando prender, tirar sua liberdade, como está sendo feito com o presidente Bolsonaro, que não pôde comparecer à posse do Trump, nós vemos aí a própria democracia sendo posta em xeque. É muito triste que a gente tenha que viver num cenário como esse nos dias atuais e que muita gente fique calado porque de alguma maneira simplesmente quer eliminar uma peça que às vezes não gosta, que não concorda do cenário político. Não é uma questão de gostar ou não, é uma questão de justiça. E é uma injustiça tremenda que está sendo feita nesse exato momento contra o Bolsonaro e todos que o cercavam. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. Pois é, só para dar informação para o nosso público, a energia do bairro inteiro onde mora a Fabi aqui em São Paulo caiu por causa do tempo, aqui está ruim. Olha, Então, vamos continuar com os nossos convidados. Vereador Rubinho Nunes, não sei se o senhor tem mais tempo para ficar conosco, obviamente fique à vontade, se tem, precisar tem sim. sair. Então, Não, perfeito. podemos continuar. Obrigado. Não me Ótimo, ótimo. surpreende ficar sem energia em São Paulo, tá? Infelizmente, Pois isso é, não é infelizmente também novidade. não é uma novidade, quando chove, sempre tem esse risco. Dácio, sua opinião Exato. sobre esse depoimento da polícia, a Polícia Federal de Mauro Cid, consequências políticas disso, na sua opinião? Foi um relatório cheio de criatividade, porque eu tenho a testemunha dizendo, pelo amor de Deus, a testemunha não, o delator, né? Dizendo, eu não disse golpe, eu não disse golpe. No entanto, temos aí várias pessoas indiciadas por conta de um golpe. Temos a figura da ação penal incondicionada no Brasil, assim como em Cuba. Em Cuba não tem preso político. Lá todo mundo responde por crimes comuns. Ah, violência doméstica. Aí você vai investigar o que o sujeito era. Um dissidente político. E ninguém na família dele o denunciou. Mas como ação penal incondicionada, o Ministério Público pede a prisão dele e, obviamente, o judiciário de Cuba mantém o sujeito preso. E aí, lá para a ONU eles falam, não, eu não tenho preso político, só gente presa por crime comum. Mais ou menos a condição do Oswaldo Eustáquio, que está sendo acusado de corrupção de menores. Nesse caso, né, a lei garante a ação penal incondicionada. Aí agora nós temos a delação penal incondicionada. Porque mesmo que o delator diga, eu não disse, não importa. Vamos indiciar as pessoas com muita criatividade. É um pouco surreal. Mas olha, eu quero fazer um liame dentro daquilo, tudo que a gente conversou aqui hoje, inclusive o projeto apresentado pelo Rubim e que eu apresentei aqui em Vitória também. Vejam que coisa interessante. Nós apresentamos um projeto sustentado no princípio da impessoalidade, sustentado no princípio da moralidade, da legalidade, uma vez que instituições públicas, prédios públicos não podem ser utilizados para fins privados e nem para fins de militância ideológica, seja lá o que for. Ora, meu Deus, por que apresentar um projeto desse se nós temos um guardião da Constituição que deveria zelar pela moralidade, pela legalidade, pela impessoalidade? Pelo fato de que esse guardião da Constituição está preocupado com outras coisas. Nesse caso em específico, perseguir adversários do governo. A maioria dos nossos problemas tem a mesma origem. E a Fabi voltou
ainda bem. Fabi, de volta conosco. Pode continuar, Fabi, termina o seu raciocínio. Vou aproveitar, já que eu cheguei chegando e a energia caiu, voltou, isso está já irritante aqui em São Paulo, né? Vergonhoso. Eu vou pedir o like para vocês, pelo amor de Deus, dá o like. Dito isso, Rubinho, aproveita a sua presença aqui. Ai, 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 essa energia! Quem que a gente tem que cobrar? Eu faço Lula. Cobrança ao vivo aqui, hein? Gente, já faz aí o relatório. É uma metrópole, não pode ficar escrava disso. O que é isso, gente? Parece que eu estou no meio do mato, no meio da floresta. Não dá, não dá. É vários ai, ai, ais. Atrapalha a vida, atrapalha tudo, gente. Não dá, não dá, não dá. Rubinho, pelo amor de Deus, o que o prefeito pode fazer? O que você pode fazer? O que você precisa de mim? O que você precisa de nós como cidadão? Isso precisa ser arrumado. Chega disso. Eu detesto escuridão, gente. Detesto. Pois é, Fabi, você me permite, Caute, a responsabilidade disso, por incrível que pareça, é do governo federal, do Lula. A concessão da energia em São Paulo, da Enel, ela é feita pelo governo federal. O Lula achou que era uma boa ideia manter essa empresa. Inclusive, a Câmara Municipal de São Paulo abriu uma CPI, eu fui um dos subscritores, e o resultado dessa CPI foi pela ruptura do contrato com a Enel. O prefeito de São Paulo pediu a ruptura do contrato com a Enel, mas o Lula acha que é uma boa ideia, o ministro das Minas e Energia acha que é uma boa ideia a manutenção desse contrato. Eu não sei em quais termos isso foi conversado, que se mantém essa empresa que cobra caro, que não realiza poda de árvore, que não realiza manutenção, não realiza mapeamento e substituição de fiação, que permite que a gente tenha um sistema arcaico. Parece que a gente está em 1960. O pior de tudo é que chega a ser num nível de desorganização que parece aquelas piadas que se faz com o português. Porque você manda um ofício para a subprefeitura e fala, ó, pelo amor de Deus, tem um fio, uma árvore no fio aqui, vai dar problema. Aí a subprefeitura pega e destaca uma equipe para ir lá fazer a poda. Só que aí tá, o fio precisa que a Enel vai. Aí o cara da Enel não vai. Aí o funcionário da prefeitura que está fazendo outra coisa, perde o tempo de serviço dele, volta e a árvore continua no fio. É isso que a gente tem, um desarranjo total na cidade de São Paulo hoje e nenhuma boa vontade da Enel de resolver. Porque não é uma questão de tempestade ou não. Se caiu uma garoa em São Paulo, que é a terra da garoa, a energia cai e a gente se lasca. Olha, só para falar uma coisa, eu nem sei se está chovendo, deixa eu só concluir essa coisa aqui de energia. Então, eu vejo um claro motivo para o impeachment do Lula. Eu estou brincando, mas não estou. Né? Eu acho que isso é bem grave, gente, é bem grave. Né? Ai, 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 ai. Mas, dito isso, essa parte aqui em São Paulo está bem largada, tá? Então, precisa cuidar, a zeladoria faz parte aí do prefeito Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, corte essas árvores, né? Obrigada. E o Tarcísio fica também para ele prender os bandidos que roubam a fiação também. Porque eu nem sei se está chovendo, não sei o que aconteceu, caiu, voltou e está ainda piscando, né? Mas isso não é o meu drama, é drama de quase das pessoas que moram aqui. Até vi no chat, ainda bem que volta logo. Não, gente, hoje foi exceção, tá? Não se sintam preteridos, porque eu realmente já fiquei aqui um tempão sem energia, tá? Então não tem essa. Isso não dá, porque realmente é um serviço caro e tá cansativo. E eu vou cobrar até que eu não devo. E continuando com nossas pautas, temos muitas coisas ainda para comentar. O tempo, infelizmente, é sempre muito pouco, porque eu queria também a opinião dos senhores e da senhora sobre a Transparência Internacional, essa ONG alemã que critica a falta de informações sobre os gastos da Janja. Esta organização alegou falta de publicidade sobre as despesas relacionadas à primeira-dama, ao diretor executivo da organização, usou as suas redes para comentar a atitude da Casa Civil da Presidência da República, que está negando dados sobre o que a Janja está fazendo, mas especialmente sobre quanto a Janja está gastando. Rubinho Nunes, sua opinião sobre essa atuação da Presidência da República, da Casa Civil, que está negando a divulgação de dados sobre o que a Janja está fazendo lá em Brasília.
Pois é, a falta de transparência do governo federal, especialmente no que se refere à deslumbrada da Janja, chama a atenção do mundo, porque ela se porta como se fosse um agente político, um agente público. Ela se porta, ora como chefe de Estado, ora como secretário, ora como uma ministra, alguém da esfera executiva brasileira, cumprindo agendas internacionais, se posicionando como se falasse em representação ao Brasil em determinadas agendas, utiliza de escolta, utiliza de hotéis, utiliza de uma conduta de chefe de Estado. Nós pagamos isso, ela utiliza cartão corporativo, inclusive nós pagamos caro, o pouco acesso que nós tivemos deixou bastante claro que ela é uma esbanjadora, ela torra o nosso dinheiro de uma forma assim, com muita volúpia, com muita vontade, ela não liga para o dinheiro público, seja com os milhares de reais gastos com sofás, com tapetes, com carpete para a reforma do palácio, seja com outras questões, como as viagens desnecessárias, onde ela vai humilhar o país com a sua falta de postura e o seu total deslumbre. É lamentável que a gente passe por isso. São gastos que às vezes são objeto de sigilo. Lula gosta muito de utilizar o sigilo centenário em tudo quanto é gasto. É o mesmo governo que queria monitorar o seu Pix de R$ 5.000, mas coloca sigilo de 100 anos no cartão corporativo e a gente não tem informação e o Brasil mais uma vez se torna piada no mundo. A questão é que esse tipo de notícia repercute mal e a credibilidade no nosso país cai e naturalmente a chance de atrair investimentos, de melhorar a economia, melhorar a moeda brasileira também. Dá sua opinião sobre esta falta de transparência por parte do governo federal sobre a atuação da Janja. Na verdade, eu não esperava nada diferente. Eu só gostaria que a Transparência Internacional falasse também dos desvios da Codevasf. Quantas ações foram feitas em relação a esse caso? Desvios bilionários. Né? E Furnas. Fala-se que a situação de Furnas é muito semelhante à da Petrobras sob o governo Lula. Afinal de contas, agora tem um rombo que a população vai ter que pagar na sua conta de energia. Gostaria muito de ver a Transparência Internacional se envolvendo com esse tema e denunciando esse tema. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Transparência Internacional, por meio do seu presidente, veio a público repudiar o apoio de alguns personagens, dentre eles Moro, Deltan Dallagnol e entre outros, que declararam apoio em Bolsonaro e não ao Lula em 2022. Pois é, em certa medida, a Transparência Internacional fez o L. Aí agora eles estão vindo a público reclamando da ausência de transparência em relação aos gastos da Janja, só da Janja. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Desde o início desse governo, já falei isso no Bradock, vou repetir, a compra dos móveis para o Palácio do Alvorada já tem indícios de fraude. Uma vez que foi feita uma publicação de um extrato de inegibilidade de licitação pública, lastreado no fato de que os móveis teriam sido retirados e depois todo mundo descobriu que não foi. Portanto, eu acho que a Transparência Internacional deve pedir primeiro desculpas por não ter se posicionado de forma adequada. Depois de assumir que errou, começar a apontar todos os outros desvios e ausência de transparência. É um órgão importante, mas precisa se posicionar de uma forma um pouquinho mais séria em relação à tragédia que o Brasil está vivendo. Fabio Barroso, sua opinião como jurista também em relação a essa falta de transparência, essa negativa, de fato, do governo em divulgar dados que deveriam ser de público domínio. Olha, se eu pudesse refazer o hino do Brasil, ia colocar lá transparência, transparência em várias frases, porque nunca foi tão necessário isso. Agora a gente tem que ficar dependendo de uma instituição alemã apontar o óbvio. E o pior é que eles continuam, eles que eu digo o PT, o que eu digo é Janja Tura, né? A gente já abordou ontem, mas Janja irá para Roma falar sobre o que ela não sabe, né? Que é passar fome, e coisas assim realmente horripilantes. Então, pede-se uma transparência interna, internacional, mas a gente não tem, né? Tem uma leizinha que está sendo ignorada, que é a lei também de transparência. A gente tem várias leis no Brasil que estão sendo ignoradas e outras que estão sendo inventadas para poder punir as pessoas. Então, toda vez que eu vejo essas considerações a respeito de gastos de Janja, eu tenho que lembrar que fizeram aquele papelão junto com a Rede Globo, né, de terem acusado a Michele Bolsonaro de terem furtado móveis, né, aquela coisa bizarra, e que
a verdade tem se mostrado exatamente outra, né? Quem está se furtando do dinheiro público e está fazendo a gente passar vergonha, né? Que mandou, inclusive, o Musk para aquele lugar nada agradável, foi a Janja. Pois é, né? Além de falta de transparência, falta polidez, claramente, para a nossa primeira-dama. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.